capítulo 4, verso 2. Evam parampara praptam imam rajarshayo vidu sakale neha mahata yogo nastav param tapam. Então, como é que se dá o nome desse processo, dessa metodologia? Você imagina que o conhecimento é água. E a água ela corre dentro de um leito de um rio. Então, o leito do rio, o canal do rio sendo essa sucessão discipular e o conhecimento sendo a água. Ele sai da nascente, a nascente sendo o próprio absoluto, e ele vai percorrendo todos os rios, ele vai percorrendo o rio inteiro. Então, esse rio, ele vai representar ali a sucessão discipular. Então, o Krishna diz, Evam parampara praptam imam rajarshayo vidu. Então, Raja e Arshis. E os reis santos, né, ou os reis e santos, eles compreenderam esse conhecimento através de que forma? Evam parampara praptam. Prapta quer dizer obtido. Up quer dizer obter. Então, prapta, obtido, participo passado. Obtido através de quê? Como? Parampara, de um para outros. Essa palavra, se você buscar no dicionário, parampara praptam, parampara prapta, ela é um composto nominal e ela vai ter o seguinte significado, que se aprende através de uma tradição. Então, o conhecimento que está sendo passado aqui para você, ele não é tirado da minha cabeça. Ele também não vem da interpretação de uma outra pessoa. Um mestre interpretou assim, e agora eu tenho que ter a minha própria interpretação, porque eu só sou mestre se eu tiver a minha interpretação, a minha visão do texto. O mestre não é aquele que tem a sua própria visão do texto, tem a sua própria opinião do texto. Mas o mestre é aquele que viu o texto tal como é. E ele tem o conhecimento e tem a capacidade de ensinar. E ensinar para alguém, para algum discípulo. Porque o mestre só é mestre se tiver discípulo. Então a tradição de ensinamento, ela teoricamente deveria, ou garante, tá? O que é a integridade do ensinamento ao longo do tempo, porque ao longo do tempo as coisas tendem a se dissolver, a se corromper e a se distorcer. Vou dar um exemplo. Quando Jesus apareceu na Terra, e qual foi o papel dele? O papel dele foi recobrar a essência de todas as religiões, a essência daquilo que é a essência da vida. E ele resumiu todas as escrituras nas seguintes frases: ame o teu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Então, a essência de todas as escrituras do mundo, de todos os conhecimentos espirituais do mundo, foi resumida ali, nessas duas frases: ame teu próximo como a ti mesmo, e ame Deus sobre todas as coisas. Então, Jesus, na época, ele enfrentou muitos problemas de distorção. Por exemplo, os fariseus, que teoricamente seriam os doutores da lei, ou seja, aquelas pessoas que têm um esclarecimento, que são eruditas, são estudadas, e que têm um conhecimento amplo dos textos que regiam as relações humanas, regiam as relações humanas daquela época. Essas pessoas, esses fariseus, tanto é que hoje, se chamar a pessoa de fariseu é até uma ofensa. Mas fariseu seria como o Brahmana do Veda. É o fariseu do Velho Testamento. E aí, esses fariseus eles começaram a perder a essência do ensinamento. Então, Jesus até falou para eles assim: é hipócrita. Você coa um mosquito, mas engole um camelo. Significa o quê? Você está muito preocupado com regra e regulação, o que vai vestir, o que vai comer, mas ao mesmo tempo você perde a essência de todo o texto, que é o quê? Ame teu próximo, adore a Deus.
Então você está deixando a essência e se preocupando, se adentrando, se detendo apenas nas regras e regulações. Então, a partir daquele momento começou a se distorcer todo o ensinamento e a figura de Jesus ali como um avatar era de tentar recuperar a essência. Quando a gente fala de tradição de ensinamento, parampara, prapta, significa o quê? Que a tradição de ensinamento, que vem lá desde a nascente até o presente momento, ela deve garantir a integridade do ensinamento. Tudo bem, os exemplos vão mudar. Naquela época você não podia usar um exemplo de celular, de smartphone, de Google. Você não podia usar esses exemplos. Você não podia falar de Neymar, não podia falar de nenhuma outra coisa aqui do momento presente, relógio. Não existia. Não existiam essas coisas naquele momento. Mas hoje, nesse momento, já existe. Então a gente pode usar o conhecimento do mundo atual, das coisas do mundo atual, para poder elucidar a essência do ensinamento. Mas nota bem, para elucidar a essência do ensinamento, não alterar a essência do ensinamento. Então a sucessão discipular, ela tem que ser uma garantia da integridade. Imagina, você sobe numa mangueira para pegar a manga que está no galho mais alto. O que você vai fazer? Se você pegar a manga e jogar ela direto no chão, ela vai cair no chão e ela vai ficar toda podre. Você não vai querer nem mais comer a manga. Se você comer, vai ficar cheio de terra na boca, vai mastigar a terra, vai ser horrível. Mas imagina que existe uma pessoa lá em cima no galho, pega a manga, que passa para uma outra pessoa que está mais abaixo, que passa para uma outra pessoa, que passa para uma outra pessoa, até que por fim, sucessivamente, uma passando a outra, essa manga chega para a pessoa que está no chão. E ela pega a manga. Como é que está a manga? Bem diferente da situação de ter jogado direto no chão. A manga está inteira. A manga está intacta. Então, a sucessão discipular, o parampará, que parampará quer dizer de um para outros, né? De um para outro. Significa o conhecimento de um para outro. Então, esse parampará, ele tem que garantir, ele tem que prover a integridade do ensinamento. Então, esse conhecimento passado de mestre para discípulo ao longo do tempo, e foi assim que reis santos aprenderam. Vamos parar Praptam e Mamrajara Chayovidu. Foi assim que reis santos aprenderam, conheceram esse ensinamento. E assim hoje também que você está conhecendo. O que acontece é que, já até adiantei o assunto, Krishna fala o seguinte, Sakaleneha Mahata Yogonashta. O que aconteceu é que Kalena Iha, é que neste mundo, Kala é o tempo, Kalena é pelo tempo que é Mahata, pelo grande tempo. Por um grande tempo, o que houve é que esse conhecimento, mesmo tendo sido passado por um parampará, ele foi nashta, ele foi perdido. Foi perdido, e o conhecimento ele pode ser distorcido, pode ser perdido por uma série de fatores. O mestre assume a posição de mestre sem estar preparado para ser mestre. Então ele está na posição de mestre apenas por vaidade. Mas ele sabe muito bem que não tem o domínio sobre o texto, mas ainda assim ele se coloca. Ele não tem uma compreensão plena sobre aquilo que é o conhecimento. Então, algumas partes ele conhece, outras partes ele não conhece. E o que ele faz? As partes que ele não conhece, ele deduz, ele preenche com aquilo que ele acha que seja. Existe um texto que diz o seguinte: da mesma forma que um bracelete incompleto, um bracelete de ouro incompleto, ele não pode ser terminado, ele não pode ser completado com estanho, com outro tipo de metal totalmente diferente. Da mesma forma, o conhecimento não pode ser interpretado ou completado
com a lógica que eu tenho da minha vida pessoal, com o que eu depreendo da minha visão objetiva do mundo. A minha visão objetiva, a minha visão subjetiva do mundo. A minha visão subjetiva do mundo, ela deve ser objeto de análise dentro do conhecimento. E não a minha visão subjetiva fazer o conhecimento de objeto de análise. Deu para entender isso? Quer dizer o seguinte, eu não vou ver o conhecimento através da minha opinião, pelo meu entendimento raso. E eu vou ler, aqui eu li o primeiro capítulo, o segundo capítulo da Bhagavad Gita, aí o que eu deduzo? Isso aqui é uma religião hindu, e não é. Isso aqui é um texto sobre um guerreiro que está no campo de batalha e fala sobre isso, isso e isso. Não pode ter uma visão simplista da coisa e muito menos não pode colocar o conhecimento que é absoluto no sentido de que ele não está dentro do tempo, dentro da sua visão, limitar esse conhecimento à sua visão subjetiva, relativa e limitada. Se você faz isso, o que acontece é que muito provavelmente você não se submeteu ao processo de ensinamento adequadamente. Então, você recebeu uma palestra avulsa aqui, viu uma aula avulsa aqui, leu um livro ali de um mestre, aí leu o livro de um outro mestre tal, aí depois você pega a doutrina tal, aí você pega ali e você acha que o somatório de diferentes conhecimentos, de diferentes visões, vai ampliar a sua visão, quando, na verdade, você pode ter adquirido, sim, conhecimento sobre a visão de A, conhecimento sobre a visão de B, saber o que diz a doutrina C, saber o que diz a religião D, mas não importa, porque esse conhecimento de Vedanta não é quantidade, ele é a qualidade da percepção da essência. Então, nota bem, existem muitas formas desse conhecimento ser distorcido. Existem muitas maneiras desse conhecimento se perder. E uma delas é uma pessoa se colocar na posição de mestre sem ser mestre. E aí o que vai acontecer é que ela explica errado para um monte de gente. Então aquele ciclo se perpetua. E as pessoas pegam errado, explicam errado e têm aquilo como verdade. Então, de alguma forma, isso acontece. Acontece em tudo que é lugar e acontece ao longo da história. Você vê, Buda não disse uma palavra. 50 anos depois, os seus discípulos escrevem várias coisas com base no silêncio sugestivo dele. Então, surgem várias escolas de budismo. Quantas opiniões existem sobre a Bíblia e quantas opiniões existem sobre tantas outras coisas. Agora, tudo bem, as opiniões devem ser respeitadas, as opiniões são um direito garantido para todos os seres humanos, mas o que você pensa, o que você quer realmente o que é o real disso tudo? Qual é a realidade de todas as coisas? O que é aquilo que, sendo conhecido, torna tudo isso conhecido? Qual é o conhecimento no qual se encerra todo o meu sofrimento? O que é aquilo que conhecendo, que uma vez conhecendo, põe um fim a toda a minha angústia? Na verdade, quando você está procurando conhecimento espiritual, você está procurando aquilo que te faça pleno. Você não está procurando mais uma opinião, você não está procurando só mais um conhecimento. Porque conhecimento por conhecimento existem tantas outras coisas. Ao longo do tempo, o que acontece é que as palavras vão assumindo significados diferentes. Há um tempo atrás, a palavra entusiasmo, por exemplo, etimologicamente ela pode ser explicada no grego, no latim. Eu não estudo grego nem latim. Pelo grego ou pelo latim, ela poderia ser explicada como Deus conosco. Depois de um tempo, ao longo do tempo, em um certo período da humanidade, entusiasmo significou uma pessoa louca. E depois de um outro tempo, a palavra entusiasmo recuperou seu sentido original. Então, as palavras, elas mudam de significado ao longo do tempo. Elas perdem significado ou elas ganham outro significado, elas misturam significados.
principalmente, não só ao longo do tempo, mas quando existe uma interseção cultural. Quando um país domina o outro, você vê que surge ali uma cultura derivada da junção de duas culturas que eram distintas, diferentes. Então, tudo isso vai causando, ao longo do tempo, mudanças e que podem sim pôr em risco, podem causar a ruptura com a essência do ensinamento. Daí você pode entender a importância em estudar sânscrito, em poder ler no original, em poder ver, ir além de toda e qualquer tradução. E você poder falar, nossa, tradução é boa, essa tradução aqui está legal. Então, é muito importante, nesse sentido, estudar a língua original. Na verdade, os mestres de Vedanta, lá daquele tempo védico, todos eles, sânscrito era matéria obrigatória. Não era optativa, como tem na faculdade. É obrigatório a pessoa saber. Por quê? Todos os textos estão em sânscrito. Então, o fato de traduzir, o fato de jogar um conhecimento que foi dado dentro de uma cultura e jogar em outra e colocar em outra, pode sim causar ruptura. Existe o risco sim de causar ruptura do ensinamento. E mesmo que fosse dado dentro da mesma cultura, como Krishna está falando aqui, dentro da mesma civilização, com a mesma cultura, ainda assim, ao longo do tempo, os conceitos essenciais, aquilo que é o fundamento, vai perdendo seu valor. Porque, por algum motivo, o tempo, a cultura, as coisas mudam, não existe nenhuma sociedade imutável. Um exemplo, e isso não é ruim, não é negativo, não é bom nem ruim, é a condição das sociedades, a condição de qualquer coisa nesse mundo é de mutabilidade. Há um tempo atrás, aqui no próprio Brasil, seria abominável uma pessoa, relacionamentos do mesmo gênero, com pessoas do mesmo gênero. Hoje a coisa já se torna melhor vista, mais aceita. É bom ou é ruim? Não estou aqui para julgar isso. O que eu estou aqui para falar é que não existe nenhuma sociedade que seja imutável dentro desse planeta e dentro desse universo. Todas as sociedades são mutáveis. E com as suas mutabilidades, sim, carregam diferentes significados para diferentes coisas. As coisas mudam ao longo do tempo. E a essência desse ensinamento também muda, como Krishna está falando aqui. Então, Sakale Neha Mahata Yoganashta Parantapa. Só que esse Yoga Nashta, ele foi perdido, ele foi dissipado pelo grande tempo. Ó Parantapa, ó castigador de inimigos.